Olá, povo de Deus! Venho mais uma vez aqui para colocar diante da Igreja de Cristo aquilo que o Espírito Santo tem me revelado, aquilo que o Espírito Santo tem nos revelado, porque aquilo que o Espírito Santo nos revela, a gente passa para frente, porque quanto mais vidas serão alcançadas pela presença de Deus, pela palavra de Deus, mais pessoas são libertas, restauradas, transformadas pelo poder dessa palavra. Amém? Hoje, a palavra de Deus ao nosso coração está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, verso de número 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Nós temos aqui uma frase muito conhecida, falada, ouvida. Quem nunca ouviu ou já falou, Deus não faz acepção de pessoas. Nós temos aqui uma frase conhecidíssima, dita pela boca de Pedro, o apóstolo Pedro. Nós vemos aqui, diante da palavra do Senhor, um contexto muito interessante, porque nós às vezes conhecemos frases de efeito, né? Como o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, como as bênçãos do Senhor me alcançarão, os bordões, né? Que nós conhecemos, palavras muito ditas, mas pouco conhecidas no seu contexto, na sua essência. O que Deus, através do Espírito Santo, juntamente com a vida de Pedro, quis dizer com essa frase. Irmãos, vamos introduzir rapidinho para que nós possamos entrar dentro da palavra do Senhor. Aqui, o contexto está em volta de um homem chamado Cornélio, o primeiro gentio da história. O que é gentio, irmã Paula? Aquele que não era judeu, ou seja, eu e você somos gentios, nós somos cristãos, cremos no nome de Jesus Cristo. Nós temos um homem que a palavra descreve no capítulo de número 10 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1, como um homem de Cesareia que se chamava Cornélio, centurião da guarda, ou seja, da corte chamada italiana. O que era um centurião, irmã Paula? Ele era o comandante de uma guarda que havia 100 soldados, por isso a palavra centurião. Ele comandava 100 pessoas. Nós vemos não um homem comum aqui, irmãos. Não era qualquer pessoa. Ele era um homem estimado, um homem que tinha o seu prestígio, um homem que tinha aí as suas vitórias, tinha também o seu reconhecimento, né, diante do povo. Mas a palavra faz questão de dizer no verso de número 2 que era também um homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa. Olha aí, dava esmolas, né, fazia tudo o que era possível, né, ao povo, de contínuo orava a Deus. Por que a palavra faz questão de estar enfatizando, grifando, ressaltando, sublinhando? Ela joga na nossa cara esse versículo dizendo: ei, peraí, não era judeu, mas era temente a Deus, mas orava ao Senhor, mas sua casa também era temente a Deus, mas dava esmola aos pobres. Então nós temos aqui um homem alcançado diretamente pela presença do Espírito Santo através do conhecimento da palavra de Deus. Nós sabemos que ele era gentil. Então ele não era judeu, automaticamente não era circuncidado, automaticamente não era também batizado em águas, porque aqui nós conhecemos Paulo como o grande pregador dos gentios, mas Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios, né? Foi ali o primeiro gentio a ser alcançado de uma maneira sobrenatural. Foi Cornélio, através da vida de Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós sabemos que Atos 9, né, vai trazer a história de Paulo, né,
quando Paulo ele é aí chamado por Deus, né? Mas nós temos aqui no capítulo de número 10 Pedro indo em direção a Cornélio. Por quê, irmã Paula? Não foi porque ele quis, nem porque ele achou legal ir até Cornélio e pregar o evangelho, mas Cornélio orava continuamente a Deus. A palavra vai dizer aqui, se você puder ler depois, leia. A palavra vai dizer que Cornélio estava orando e estava jejuando há 4 dias já, clamando a Deus, buscando ao Senhor, mas ele ainda não tinha a presença do Espírito Santo, mas algo já o incomodava. O Espírito já estava sondando ele. Deus já viu escolhido para fazer parte de uma grande família que hoje nós fazemos parte. Olha aí, Pedro está lá em Cesareia, né, de Filipe. Ele estava ali porque ele estava fazendo algumas coisas ali, passa-se a ressurreição de Dorcas e ele decide ficar mais uns dias. E a palavra vai dizer que ele estava orando lá pela hora sexta, lá mais ou menos pelo meio-dia, um pouquinho próximo à hora do almoço. Ele estava orando enquanto ele esperava a comida ficar pronta. Pedro sobe ao terraço a orar e a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus dá uma visão a Pedro. A palavra de Deus vem ao coração, ao ouvido de Pedro, e Pedro tem uma visão. Irmãos, por que a palavra de Deus veio dessa maneira? Porque se não viesse assim, se não fosse o próprio Deus falando com Pedro, Pedro jamais iria e entraria na casa de Cornélio. Um judeu não pode se assentar com um homem que não é judeu, não pode comer de comida imunda. Tinha um preparo certo, as pessoas certas a prepararem, a maneira de fazer, tinha o certo tipo de bicho que eles poderiam comer, não era bagunçado. Um judeu jamais entraria na casa de um gentio, de uma pessoa que não era judia, que não professava a mesma fé. Mas Paula, Pedro já não pregava o evangelho? Já, mas ainda havia uma separação que Deus não queria que tivesse. Ainda havia aquilo, você pode aceitar a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo, aceitava-se, tinha aí já uns cristãos ali naquela época, mas ainda havia essa separação, onde ele não poderia entrar e comer com ele, não poderia entrar e confraternizar com ele, não poderia sacrificar junto com ele. Então, aí Deus quebra, né, todo jugo, quebra aí toda a separação, tudo aquilo que não fazia parte mais da lei, né? Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não veio, irmãos, para anular a lei, mas ele veio para cumpri-la. Por que a palavra de Deus diz isso? Porque a lei do Senhor, ninguém podia cumprir. É isso que Jesus está mostrando para Pedro aqui nesse capítulo. A lei era impossível de ser cumprida. Por isso Jesus Cristo veio e já cumpriu a lei. Então aí já não tinha mais lei. Aboliu a lei? Não. Agora era pela graça. Ou seja, não era mais de fora para dentro. Não tinha que sacrificar animais. Não tinha mais que fazer sacrifício. Não tinha mais isso. Agora era a consciência do homem, através da vinda do Espírito Santo, que ia fazer esse homem entender o que era certo e o que não era. Por que Paulo diz, né, em uma de suas cartas, de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Ou seja, está tudo liberado. Não tem mais lei. Não que a lei foi abolida direto, mas a lei já não fazia mais aquele efeito sobre eles como ela tinha antigamente. Mas através de uma vida sarada, um coração restaurado, a presença do Espírito Santo, que fazia com que o homem, que faz até hoje, com que o homem reconheça os teus erros, né? Esse homem, com o Espírito dentro dele, ele vai entender que ele já não vai mais fazer algumas coisas, porque aquilo não lhe fará bem. Ele pode até pecar, mas o jugo e o peso do pecado vai vir sobre a consciência desse homem através do Espírito Santo. Então nós temos aqui uma visão que Pedro teve. Que visão foi essa, irmã Paula? Ele viu um grande lençol, como se fosse um vaso atado pelas 4 pontas, descendo do céu. Desceu e a palavra disse para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro disse para Jesus, né? Ele olha e fala: não, meu Senhor, eu nunca comi coisa imunda, eu nunca comi esse tipo de comida, eu não posso comer. Daí o lençol sobe e depois o lençol desceu pela segunda vez e a palavra disse para Pedro: mata e come. Pedro disse: não, meu Senhor, eu não posso comer coisa imunda, coisa que não foi para mim.
o lençol sobe pela terceira vez, o lençol desce de novo e a palavra vem de novo, a voz vem de novo dizendo: olha, Pedro, mata e come. Pedro diz: eu não posso comer coisa imunda, Senhor. E olha o que o Espírito de Deus, Jesus, o próprio Cristo, vai falar para Pedro: ei, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. E mais para frente ele vai dizer que nenhum homem é impuro, ninguém é impuro. Por quê? Porque Jesus já purificou através do seu sangue. Ou seja, não tem mais judeu e também não tem mais gentio. Há só uma congregação, um povo, uma nação. Nós hoje somos vistos por Deus da mesma maneira que os judeus são vistos. Hoje nós temos aí, claro, irmãos, os judeus, eles têm aí o seu crédito, né? Foi a eles que Jesus se revelou, foi a eles que Deus se revelou, foi através deles que conhecemos hoje a palavra do Senhor. Mas diante de Deus, em salvação, não existe mais separação. E a Bíblia vai dizer que Cornélio estava orando a um Deus que ele já temia, porque já era se falado sobre Deus e sobre Jesus Cristo naquele tempo, e ele esperava um Messias, né? Ele cumpria a lei e estava esperando um Messias, mas olha o que Deus faz. Deus incomoda Pedro lá. Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. A Bíblia vai dizer que quando Cornélio está orando, o Espírito vem até Pedro, fala com Pedro, dá a visão para Pedro, né? E automaticamente o Espírito também vai lá e fala com Cornélio. Vai lá na casa de Simão, curtidor, lá em Cesareia, e pede para chamar Pedro, para trazer Pedro, perdão, Cesareia não, vai até Jope e chame Pedro até Cesareia, para que ele fale contigo. Olha o Espírito, irmão. Quando o Espírito quer te achar, ele te acha, usa, incomoda, move, faz do jeito que ele quer. Por isso nós não precisamos nos apressar e nem ter o nosso coração angustiado aí acerca de algumas coisas. Algumas pessoas não vão, né, fazer aquilo que o Espírito deseja, mas sempre vai ter aquele que é obediente à voz do Espírito Santo e vai aí estar direcionando aí a palavra de Deus aonde ela deseja ir, fazer o que ele deseja, o que o Espírito deseja fazer, né, entregar o que deseja entregar, mover o que deseja mover. E olha o que acontece. Pedro entra na casa de Cornélio, porque Cornélio manda buscar Pedro. Pedro chega e fala: você sabe, né, que eu só vou entrar na tua casa porque Deus falou comigo, porque se não fosse assim, jamais eu entraria, porque a lei me proíbe, né? Eu sou proibido pela lei para poder entrar na sua casa. Mas ele entra e ele, quando ele chega lá, Cornélio tinha convidado todos os seus amigos, Cornélio tinha convidado aí muita gente, Cornélio tinha convidado os seus parentes, e ali acontece algo extraordinário. Quando Pedro vai orar, né? Quando Pedro ora com eles, Pedro entende, porque o Espírito Santo de Deus desce sobre a vida de Cornélio, sobre a vida de todos aqueles que estavam ali, e eles falam em línguas novas, eles são alcançados pela presença do Espírito Santo. E mais pra frente, agora ele entende por que Deus mandou ele lá, porque ele era preciso que Cornélio fosse batizado aí nas águas, batizados no batismo de João, e pudesse aí receber o Espírito Santo. E olha que interessante, irmão, o Espírito Santo desce sobre Cornélio e toda a sua família, todos os seus amigos. Pedro prega ali, faz aquilo que era necessário, e aí Pedro fala a grande e famosa frase, ele entende, abrindo a boca, Pedro disse: reconheço que por verdade esse Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas ele tem como obrigação chamar, atrair aquele que ele é agradável. Por quê? Porque ele é temente a Deus, seja em qualquer nação, em qualquer lugar, e esta pessoa é uma pessoa justa. Então, nós vemos aqui que para a salvação Deus não faz acepção de pessoas, mas se você quer ser usado por Deus, se você quer ser alcançado por Deus, se você quer ser um instrumento na mão de Deus, aí ele vai fazer uma diferença. Por quê? Porque nós temos que ter uma vida diferenciada, nós temos que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, ter uma vida no altar do Senhor, assim como Pedro tinha. Pedro ainda não entendia algumas coisas, mas o Espírito não deixou para trás, o Espírito não substituiu Pedro. Ah, Pedro não entende essas coisas, eu vou tirar ele e vou colocar outro. Não. O que Deus faz? Deus abre a visão de Pedro e mostra: Pedro, ei, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Ou seja, todos são chamados ao arrependimento. Se você ainda não se arrependeu, não conhece ainda, né, uma vida salva e sarada através do sangue de Jesus, eu te convido hoje a conhecer esse Deus. Se você já conhece, irmãos, abre a mente, tenha uma mente restaurada pela presença de Deus. Hoje você não está debaixo de uma lei, nem de um jugo do pecado, mas você está aí diante de uma consciência limpa e sarada pelo Espírito Santo. Quem vai te convencer da justiça, do juízo, do pecado é o Espírito Santo.
Então, eu termino aqui dizendo: ei, sem o meu espírito, nada podeis fazer. O que Jesus diz? Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, cumprir a lei era impossível, mas agradar o coração de Deus é possível através de uma vida plena e repleta do Espírito Santo de Deus. Ei, o primeiro gentil da história, Cornélio, alcançado por Deus, e aqui recebeu o dom do Espírito, recebeu línguas estranhas, recebeu o poder de Deus, recebeu também um batismo, né? Através de Pedro batizou e ele pede para que Pedro fique mais uns dias com eles, porque ainda tinha muita coisa de Deus para acontecer. Hoje, essa palavra é que Deus deu ao meu coração para ir compartilhar com você. Fique com essa palavra diante de você e peça ao Senhor um espírito reto, um espírito justo, um espírito inabalável, assim como diz o Salmo 51. Fique com Deus, que a palavra de Deus te alcance nesta manhã e a presença do Espírito te guarde, em nome de Jesus. Amém.